E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toin. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, professor Toin, dá aquele joinha e clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bom, galera, a aula de hoje é sobre o material apostilado de matemática do terceiro ano do ensino médio que foi disponibilizado lá na plataforma Aprendizagem Conectada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Bom, como visto, né, nas aulas anteriores, estudamos um pouquinho de noções de matemática financeira, né? Juro simples, juro composto, calcular os percentuais, montante e assim por diante. Hoje também a gente vai vamos entender um pouquinho mais de matemática financeira junto com funções, que funções é conteúdo lá do ensino do primeiro ano do ensino médio, que você já deve ter visto, tá? Se você ainda não viu, é bom você dar uma pesquisadinha aí sobre como expressar funções. Mas no decorrer da aula eu vou estar explicando para vocês. Bom, funções e matemática financeira. As funções possuem números, características e detalham este cálculo cotidiano até situações de maior complexidade. No caso da matemática financeira, as funções são relacionadas às aplicações de capitais nos regimes de juro simples e juro composto, nos quais utilizamos as funções do primeiro grau e função exponencial. Então, para juros simples, a gente usa a função do primeiro grau. Para o juro composto, a função exponencial, respectivamente. Observe os gráficos da situação a seguir. Eles representaram o andamento da aplicação de acordo com o tipo de capitalização escolhida. Suponhamos, aqui é um exemplo, tá, pessoal? Nem sempre a função vai ser essa neste modelo que a gente vai ver logo mais, tá? Vai possuir outros modelos, tá? Suponhamos que o capital de R$ 500 reais foi aplicado à taxa de 2% ao mês nos regimes de juros simples e juro composto. Vamos representar as funções e os gráficos correspondentes aos 4 primeiros meses. Então vamos lá. Isso aqui você já sabe, calcular o juros simples, né? Dos 4 primeiros meses. O que basta? O que a gente faz para calcular os juros? Pega o capital, multiplica pela taxa. Aqui ele colocou a taxa em decimal e multiplica pelo tempo, certo? Então, ó, 500 vezes 0,02 vezes 1 deu quanto de juro? R$ 10. Vocês percebem que o juro sempre vai ser o mesmo, porque é juro simples. Cada mês, todo mês ele vai ganhar R$ 10, certo? Então, o montante do primeiro mês, ele aplicou 500, ganhou 10, então o saldo dele é de 510. Bom, no montante 2, ele ganhou quanto? Na verdade, ele tem 10 a mais. Então, no segundo mês, ele vai gerar 20, né? No segundo mês, ele vai ter 20 de juros. Então, por isso que vai dar 520. No terceiro mês, ele vai ter R$ 30 de juros. Por isso que ele vai pegar 500, né? Mais R$ 30. Então, aqui ele foi calculando um por um, tá? Por isso que está indo 10, 10, 10, tá bom? Então, no final do quarto mês, o montante será de R$ 540. Muito bem. Representando na tabela abaixo, podemos observar que o capital e a taxa são valores conhecidos, né? São valores constantes, esses valores não vão alterar. O que está variando ali? Somente o tempo. Então, a variável que a gente representa por uma letra, x, y, t, né? Que está variando. Então, os juros, tanto o juro simples quanto o juro composto, varia em função do quê? Do tempo. Tá? Então, é o tempo que varia. Você pode ver que o capital e a taxa não varia, é um valor constante. Então, se a gente pegar simplesmente e multiplicar o 500 vezes 0,2, nós vamos obter quanto? 10. E o que vai variando? Basta pegar 10 e multiplicando pelo tempo, certo? 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3. E quando for 10 vezes t, vai ser 10t. Então, a função do primeiro grau aqui, é uma função tá, do primeiro grau, 10t.
ou seja, os juros é dado em função do tempo. Nesse caso, o modelo da função é esse daqui, ó, j igual a 10 vezes t. Basta multiplicar, o tempo a gente sabe que está variando, a gente não sabe que mês que ele quer que a gente calcula, até onde a gente calcula, então a gente deixa a letrinha t. Se ele pedir 4 meses, a gente substitui o t por 4. Se ele pedir 3, né, depois de 3 meses, a gente calcula aqui, colocando o tzinho aqui igual a 3, tá? Muito bem, e o montante está aqui, né? 510, 520, 530, 540. Até aqui tudo bem. E o gráfico de uma função que já é estudado, já foi estudado, se você ainda não, se você não tem uma boa lembrança de função do primeiro grau, tá? Pesquisa aí, tem vários vídeos no YouTube, tá bom? Sobre função do primeiro grau, tá? Bom, e o gráfico de uma função do primeiro grau sempre é uma reta, tá? Então, nesse caso aqui, ele esboçou o gráfico da função do montante, né, em função do tempo. O montante em função do tempo. Então, no primeiro mês, ele teve sem mês nenhum, mês zero. Ou seja, tá lá o R$500 dele parado, tem os 500 dele. Depois de um mês, ele vai ter 510, depois 520. No terceiro, 530. No quarto, 540. E assim sucessivamente. Está vendo que é uma reta. No caso das funções exponenciais, possuem diversas aplicações no cotidiano. Na matemática financeira, estão presentes nos cálculos relacionados ao juro composto, pois ocorre, né, a acumulação de capital durante o período da aplicação. A principal característica dessa função é o aparecimento da variável no expoente. Tá? A variável t, que é o tempo, vai ficar no expoente, por isso que é uma função exponencial. Ela cresce sempre um pouquinho, né, ela tem um crescimento bem mais rápido que a função do primeiro grau. Vejamos a tabela abaixo. Bom, como que calcula o montante, né, no juro composto? Pega o capital, multiplica entre parênteses aqui, ó, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Quem não assistiu a videoaula anterior, tá? Eu recomendo que assista, porque senão você não vai conseguir entender como que chegou nesse cálculo aqui, tá? Lá eu expliquei certinho como calcula o juro composto, como calcula juro simples, tá? Vou estar disponibilizando aí o link na descrição do vídeo para vocês estarem assistindo a videoaula de juro simples e juro composto, tá? Explicado corretamente lá, tá? Bom, aqui no primeiro mês ele tem 510. No segundo mês eu vou ter que calcular a taxa em cima do 510. Então, por isso que ele vai aumentando, né? No segundo mês, no juro simples, deu 520. Agora, deu 520 centavos. Substituindo aqui o tempo, né, por 3, vai dar 530 e 60. Substituindo o t aqui por 4, vai dar 541 e 22 centavos. Bom, tá vendo que o crescimento, ele é o quê? Exponencial. Ele cresce exponencialmente. Ele faz uma curva nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Ele está crescendo exponencialmente. E a função exponencial desse exemplo que foi dado aqui, ó, é 500 vezes quanto que é 1 mais 0,02, né? É 1,02 elevado ao quê? Ao tempo. Tá vendo que o capital, né, e a taxa são constantes, então você deixa ela ali permanente. E o que vai estar variando? Vai estar variando o tempo. Neste caso, por ser poucos meses, o cálculo não se tornou trabalhoso. Fazer o mês a mês foi razoavelmente fácil. Mas se o tempo de aplicação fosse muito elevado, teríamos dificuldade de fazer manualmente. Por isso que a gente usa, né, sempre o recurso ali da fórmula, principalmente no juro composto, tá bom? Bom, um pouquinho de história. Há cerca de 400 anos, em 1614, né, o escocês John revolucionaria os métodos de cálculos da época com a invenção dos logaritmos. O logaritmo de Napier não era exatamente o que usamos hoje. Não era associado ao conceito de expoente, mas a essência era a mesma. Naquela época, multiplicar, dividir, calcular potência e extrair raízes era um trabalho extremamente árduos, que eram feitos a partir de senos. Hoje em dia, com o advento das calculadoras eletrônicas, multiplicar, dividir, calcular potência e extrair raízes não é mais uma dificuldade. Nem por isso os logaritmos tornaram-se inúteis.
pois a possibilidade de definir logaritmo como expoente, né, que foi o método inglês John, a ideia da base do logaritmo, transformar o logaritmo em um imprescindível instrumento de resolução de equações exponenciais. Resolver equações exponenciais. É esse logaritmo moderno, definido como expoente, que vamos fazer o uso para resolver situações, problemas de juro composto. Em alguns casos, para calcular, principalmente o tempo, tá, pessoal? Para calcular o tempo no juro composto, você precisa usar o logaritmo. Pode ver que na aula anterior, né, que eu expliquei lá na videoaula, eu não ensinei a calcular o tempo, porque para não ficar muito confuso em apenas uma aula, tá bom? Então vamos lá. Perceba que o logaritmo é um expoente. Logaritmo de b na base a é igual a c, ou seja, esse a empurra o c para cima e o logaritmo, né? Logaritmo é o mesmo aqui, ó. Logaritmo de b na base a é igual a c, ou seja, colocando na forma de potência, como que você faz? Pega esse A, empurra o C para cima e mantém o B quietinho, tá? Bom, lembrando que C é o logaritmo, A é a base do logaritmo e B é o logaritmando. Aqui na forma exponencial, B é a potência, né? A é a base da potência e o C é o expoente. Então, no logaritmo, quem é o expoente aqui, né? Tá vendo? Ó, o C. E o Azinho empurra o C para cima, tá? O logaritmo na matemática financeira é um conceito que causa pavor em muito estudante. Entretanto, ele tem o objetivo de facilitar os cálculos quando temos incógnita nos expoentes ou expoente de um valor elevado. A aplicação do logaritmo é feita em diversas áreas do conhecimento. Na matemática financeira, o logaritmo tem sua aplicação para o cálculo do tempo. Então, especificamente no tempo que você vai usar esse logaritmo, que eu vou estar explicando logo mais. E um capital deve ser aplicado ao juro composto para que ele gere um determinado montante. Veremos, então, os conceitos de logaritmo que devem ser estudados para que o logaritmo não seja, né, um empecilho na resolução de problemas de juro composto, principalmente quando está calculando o tempo. Então, pessoal, eu peguei esse exemplo aqui agora, a gente vai usar um rascunho para como resolver esse exemplo aqui, tá bom? Vamos lá? Então, indo para o rascunho, nós temos que uma pessoa, né, aplicou um capital de 10 mil reais ao juro composto de 1,8% ao mês, após quanto tempo ele terá um total de, ou seja, um montante, né, de 11.534 reais. Então, primeiro, vamos anotar as informações, gente. Nesse caso, temos que o capital que essa pessoa irá aplicar é do que? 10 mil. Então, aqui nós temos 10 mil. A taxa é de 1,8%. A gente vai colocar essa taxa em decimal. Sempre em juro composto, a gente coloca ela em forma decimal. Então, vai ficar 0, dividir por 100. 1,8 dividido por 100 vai dar 0,018 aqui, né? Muito bem. Agora, pessoal, o tempo. Não temos, é isso que nós queremos calcular. Qual foi o montante que ele obteve depois de um certo tempo, né? Foi R$ 11.534. Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Simplesmente substituir esses valores na fórmula, como foi explicado na aula anterior, tá? Na fórmula do juro composto. Então, vamos lá. Nós vamos substituir o quê? O M por quanto? Por 11.000, tá? 534. 11.534. O capital, 10 mil. A taxa, vamos substituir, o 1 mantém, a taxa vai ser 0,0, né, 18. E o tempo permanece do jeito que está. E agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos juntar esses dois valores que estão entre parênteses. Então, nós vamos juntar esses valores que estão entre parênteses. Vamos lá? Então, vai manter o 11.534, vai manter o 10 mil. E agora, aqui, nós vamos juntar. Quanto que vai ficar? 1 mais 0, né? 0,18. Vai ficar 1,018.
elevado ao tempo. O que a gente vai fazer agora aqui? Primeiro, pessoal, a gente vai manter a letrinha t, tá vendo? Ó, o t e a base, a gente vai manter. Então, o que a gente vai fazer? Eu gosto sempre de inverter, tá? Muitos alunos fazem a inversão de lado, porque a letrinha está no segundo membro. Tá? Então, eu vou fazer a inversão. Tá? Vamos trazer tudo que está no segundo membro para o primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó. A inversão fica neste formato. Ou seja, não alterou o valor de nada da letra T. Não foi alterado nada. Só foi invertido os valores que estavam no segundo membro. Eu trouxe para o primeiro, que estava no primeiro. Né? Fiz a troca. Eu levei para o segundo. Tá? Então, agora, o que a gente faz? Vai dividir por quanto? Por 10 mil para tirar esse 10 mil daqui. Então, a gente vai dividir por 10 mil para tirar esse 10 mil. Então, vamos lá? Então, a gente vai manter a estrutura mesma, né? E vamos apenas dividir por 10 mil. Então, esse 10 mil que estava aqui vai dividir o 11.534. Então, dividindo, né? 11.534 por 10 mil, nós vamos ter quanto agora? Fazendo essa divisão, nós vamos ter quanto? Vamos ter... só basta deslocar a vírgula. Quantos zeros tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 1,534, né? 1,1534, certo? Bom, agora como que eu faço para tirar essa letrinha T daqui? A gente aplica o quê? Nós vamos aplicar o logaritmo. Tá? A gente vai aplicar o logaritmo. Então, se você não tem uma boa lembrança lá de logaritmo, tá? Eu recomendo uma pesquisa. Então, você vai fazer o seguinte, ó, log desse lado e aplica log dos dois lados. Log. Tá aqui, log. Quando você aplica o log, tá vendo o expoente aqui, ó? Todo expoente, quando tem logaritmo, o que vai acontecer? Vai tombar, tá? Ele vai vir aqui do lado do log. Então, nós vamos fazer isso. Todo expoente, né? Quando tem logaritmo, o expoente dele vai sair daqui, tá? Simplesmente vai ficar só o quê? Vai ficar t, vai ficar log, entre parênteses, 1,018 e desse lado permanece o mesmo, tá? Lembrando que aqui entre parênteses esse número. Bom, agora o que a gente vai fazer? Isolar a letrinha T, tá vendo? Então chegou nesse caso, aplica o log dos dois lados, aplica o logaritmo do primeiro membro e aplica o logaritmo no segundo membro. O expoente tomba, ele cai aqui, ó, ele vem aqui, ó, vem multiplicando o log, tá? É uma propriedade do logaritmo. E agora, o que a gente faz? Isola o t e passa esse log de 1,018 dividindo esse log de 1,1534. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Então, nós vamos isolar o t. E nós vamos pegar esse valor aqui do log. E vamos passar o quê? Dividindo. Né? Vamos passar dividindo o log de 1,1534, né? Bom, agora você vai calcular aí com auxílio da calculadora, tá? Bom, eu estou usando aqui a calculadora do meu computador. Como que eu calculo o log, professor? Então, se a sua calculadora tiver padrão, vai estar assim, não tem como calcular o log aqui, tá? Então, você vem aqui, ó, coloca na científica, e aí você escreve o número que eu estou calculando. Primeiro eu vou calcular o quê? O log de 1,1500, opa, 1000, né, 500 e 34. Quanto que vai dar esse log? Tá vendo lá, ó? O log deu 0, ó, 0,0619. Tá bom, vamos pegar só 4 casas decimais e já está bom, tá? Vamos pegar 4 casas decimais aqui, já está bom. Então, eu venho aqui agora. Então, isso quer dizer que o t vai ser igual a quanto? A 0,0619
dividido. Agora eu vou calcular o quê? O log de 1, tem que calcular separadamente, tá, pessoal? Eu vou calcular agora o log de 1,018. Tá aqui. O log vai dar quanto? Ó, 0,07. 4 casas decimais tá bom, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ctrl C. Muito bem. Agora colocando aqui. Vai ficar nesse formato agora, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a divisão. Fazendo a divisão desse número decimal, 0,0619, e desse número decimal, 0,0077. Vamos lá? Então, nós vamos ter aqui Alt igual, T igual. Usando a calculadora, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. 0,0619 e vamos dividir por 0,0077. Quantos que nós vamos obter ali? Ó, 8,0. Então, nós vamos arredondar o tempo. Vamos deixar 8,0? Tempo 8. Então, chegamos aqui e o tempo, né, vai ser de quanto aqui? 8 meses. Ok? Então, está calculado o tempo. Então, você só vai usar logaritmo, pessoal, tá? Só quando tiver que calcular o tempo, tá? No juro composto, tá? Especificamente no juro composto. Se tiver que calcular taxa, montante, capital, não usa logaritmo. Só usa logaritmo para calcular o tempo no juro composto. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui, o exemplo 2. Ó, um vendedor de uma concessionária de carros tem um salário fixo de R$1.000, mais uma comissão de 1% do total das vendas dos veículos no mês. Bom, qual é a função que representa o salário deste vendedor? Primeiro, vamos anotar. O salário dele vai ser quanto? Não sei. Por quê? Eu não sei quanto que ele vendeu no mês. Ó, qual é a função que representa o salário? Então, a gente vai fazer a função. Qual é o valor fixo que essa pessoa recebe? R$1.000. Qual é a comissão dessa pessoa? 1%. Gente, lembrando que 1%, colocando em decimal, sempre colocando aqui em decimal, 0,01, tá? 1% é 0,01. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Vamos escrever o salário dele. Então, o salário dele vai ser igual, ele ganha R$1.000, mais 0,01% da comissão. Mas quanto que ele está vendendo? Qual é o total de vendas? Não sei. A gente representa o quê? X. Tá? Então, ele ganha o R$1.000 mais uma variação aqui, que ele depende pelo total de vendas. Então, qual foi o total, né, de vendas que ele fez no mês? Não sabemos. Tá? Então, a gente representa como X. Tá? Como que a gente calcula a porcentagem de um valor? É 0,01 vezes o total. Tá? Peguei aqui, ó, 1% é 0,01 e basta multiplicar pelo total de vendas. Mas qual é o total de vendas? Não temos. Então, se nós não temos, a gente vai representar pela letrinha X. Essa é a função. É só um exemplo aqui, tá, pessoal? Bom, agora, como que calcula... vamos lá. Se no mês ele vendeu R$150.000, qual será o seu salário? Qual será o seu salário? Então, primeiro, qual é a fórmula que nós obtivemos? Qual é a fórmula que nós temos aqui? Salário é igual a R$1.000 mais 0,01 vezes, né, que é a porcentagem, vezes o total de vendas. Agora nós temos o total de vendas. Então eu vou substituir o X, que é o total, por 150 mil. Então nós vamos fazer o que aqui agora? C. E substituir o X por quanto? Por 150. 150 mil. Bom, aqui está. Agora o que a gente faz? Mantém. Nós vamos manter o R$1.000 ali fixo, né, o valor fixo, e vamos calcular
é 0,01 vezes 150 mil. Quanto que nós vamos obter aqui? Nós vamos obter quanto? 1.500. Então eu vou manter o 1.000, né, reais. E agora 0,01 vezes 150 mil vai dar quanto ali? 1.500. Então nós vamos obter, fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos obter 1.500 reais. Ok. Agora somando, né, esses valores, nós teremos quanto aqui? Nós vamos ter 2.500 reais. Nós vamos ter 2.500 reais. Fácil, né? Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês, né, como que vai ter que resolver as atividades aqui do material apostilado, tá? A primeira atividade é a que eu acabei de fazer no exemplo 2 desse vídeo, tá? Você vai ter que verificar a função. No segundo exemplo, você vai simplesmente usar a fórmula do juro composto, mas você vai ter que calcular a taxa. Então, se você tem dúvida em relação a como calcular a taxa do juro composto, vai lá na videoaula do juro composto aqui com o professor. E aí você vai ver os exemplos e vai aplicar aqui para resolver esse probleminha 2. O probleminha 3, você vai usar o quê? O exemplo 1 desse vídeo, dos logaritmos, para calcular, tá? O tempo que foi, né, aplicado, né, esse valor aqui de 80 mil a um juro composto de 2,2% ao mês. Então aqui você vai usar a aplicação, né, do logaritmo para resolver o probleminha de encontrar o tempo do juro composto. Beleza? Então, galerinha, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês a compreender esse conteúdo deste material. E até a próxima. Boa aula para vocês. Tchau, fui. Fiquem todos com Deus.